Mas nós vamos dar continuidade, porque nós estamos falando a respeito de pessoas que nós devemos evitar em nossa vida, para que nós possamos progredir e crescer. Essas pessoas, elas contribuem, elas cooperam para o enfraquecimento dos nossos muros espirituais. Essas pessoas contribuem para o nosso empobrecimento, no sentido espiritual, no sentido da nossa alma, no sentido financeiro, em todos os sentidos. Por isso que é muito importante você anotar, para que você venha se afastar desse estilo, desse tipo de pessoas que vem para nos atrapalhar e fazer com que o nosso progresso venha a ser impedido na face desta terra. Se você puder compartilhar, compartilha, porque está baixa demais a nossa audiência. Deixa Deus te usar. Vamos para cima. Bíblia Sagrada, Provérbios, capítulo de número 13. Provérbios 13, verso 20. Provérbios 13, 20. A Bíblia diz assim, Provérbios 13, 20. Olha que grandeza. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. É isso mesmo. Ande com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos, este ou esta, será afligido ou afligida na presença do Deus Todo-Poderoso. Escute bem. Ainda ontem eu comentei sobre alguns tipos de pessoas que nós devemos nos afastar se nós queremos ter uma vida honrada e abençoada pelo nosso Deus. Eu comentei algo que eu acredito que você gravou e memorizou muito bem, que quando Deus quer nos abençoar, que quando Deus quer nos honrar, minha esposa acabou de colocar na linha do tempo aí os 6 primeiros tópicos que foram citados no dia de ontem. Quando Deus quer nos abençoar, a primeira coisa que Deus faz é colocar uma pessoa nos nossos caminhos. Você pode ter certeza, quando Deus quer te abençoar espiritualmente, Ele coloca uma pessoa nos teus caminhos. Quando Ele quer abençoar a tua vida sentimental, Ele encaminha tudo para uma pessoa aparecer nos teus caminhos. Quando Ele quer te abençoar financeiramente, Ele coloca uma pessoa nos teus caminhos. Quando Ele quer honrar você na área dos estudos, Ele coloca uma pessoa nos teus caminhos. Em tudo nessa vida, quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca uma pessoa em nossos caminhos. Mas, quando o diabo também quer nos atrapalhar, quando ele quer entrar na nossa história e fazer um estrago, ele também coloca uma pessoa em nossos caminhos. Aqui eu sei que tem mães, aqui tem pais, que já passaram pela amarga experiência de pessoas que o diabo colocou no caminho dos teus filhos e o transtorno aconteceu na tua família. Pessoas que Satanás plantou e colocou no caminho do teu marido e o teu casamento virou no que é aquilo. Pessoas que o maligno colocou no caminho da tua esposa e a tua história virou de pernas para o ar. Enfim, quando o diabo quer atrapalhar uma pessoa, ele coloca alguém em nossos caminhos. E nós, sabendo disso, dando continuidade nesse comentário, eu quero passar para você, já foram falados 6 tópicos, e eu quero falar mais 6. E se você pode, anota o 7º, porque o 7º tópico que eu quero comentar nesse vídeo de hoje é muito importante para o nosso crescimento espiritual, para nós vencermos todas as adversidades. Qual é o 7º tipo de pessoas que nós devemos evitar se nós queremos progredir e ir para frente? Anote aí, qual é o 7º? Pessoas que não são ensináveis.
Pessoas que não são ensináveis. É isso mesmo. Pastor, quais são? Que tipo de pessoa é essa? Que são as pessoas que não são ensináveis. Pessoas que não são ensináveis são aquelas pessoas que não gostam de aprender. São aquelas pessoas que, mesmo tendo ensinamento, entra por um ouvido e sai por outro. Pessoas que você mostra, você apresenta para ele, você ensina para ele e para ela o caminho da verdade, o caminho que vai conduzir a vida, o caminho que vai levar aos lugares altos, mas essa pessoa, ela não aceita, porque ele e ela acredita que ele e ela sabe tudo. A pessoa, ela tem aquela convicção dentro dele e dentro dela, de saber tudo. Sabe tudo. Você conhece alguém assim que é o sabe tudo? Pessoas que não aceitam ser ensinadas. Pessoas que não conseguem. E nos dias em que nós estamos vivendo, a sociedade está minada de pessoas assim. Pessoas como, pastor? Pessoas que não são ensináveis. A sociedade criou um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas que não aceitam ensinamento. E dentro do cristianismo existe um grupo vasto, um grupo gigantesco de pessoas que não aceitam ser ensinada. Por isso que muitos deles já entram nas lives dizendo assim: me dá uma palavra, me dá uma revelação. Outros já entram colocando a data, o dia que nasceu, o mês que nasceu e o ano que nasceu. Para quê? Para ser revelado e já cair fora e tocar a vida deles conforme a cabeça deles mandam. Mas por que disso? Porque são pessoas que não são ensináveis. São pessoas que não são ensináveis. Eles não querem ser ensinados. Pessoas que eles não aceitam ser ministrado pelo Espírito de Deus. Não, na mente dele e na mente dela, simplesmente eles querem seguir os seus próprios entendimentos, como diz o Márcio Teixeira. Pessoas que não querem aprender. Eles ouvem, por exemplo, aqui tudo que está sendo falado de uma forma bíblica, né? A pessoa ouve tudo que está sendo falado aqui de uma forma bíblica. Terminou a live, a pessoa está fazendo tudo do mesmo jeito que fazia antes. Tudo da mesma maneira que fazia antes. A pessoa, ela é orientada, ela é ensinada, mas a pessoa não está bem. Ela não é ensinável. Ela não aceita ser ensinada. Ela não aceita ser orientada, não aceita ser instruída. E esse tipo de pessoa, se você conviver com eles, se você insistir em estar com essas pessoas, você vai se desgastar. Essas pessoas cansam muito. Essas pessoas, a atitude delas é tudo para roubar o nosso equilíbrio. Uma pessoa que não é ensinável, tudo que você passa para ele, tudo que você passa para ela, essa pessoa bate de frente, teu equilíbrio vai sendo desgastado, a tua saúde vai sendo desgastada, o nervosismo começa a tomar conta da sua vida, sabe? Às vezes você começa a conviver do lado de uma pessoa dessa e começa a surgir em você comportamentos que outrora não existiam. De que maneira, pastor? Comportamentos que outrora não existiam. Por exemplo, aquele comportamento de ficar bravo, de ficar revoltado ou revoltada, o comportamento até mesmo às vezes de xingar, tudo isso começa a habitar em você se você insistir em estar do lado de uma pessoa que não é ensinável. Por quê? Porque você ensina aqui, quando é lá na frente, a pessoa está fazendo tudo ao contrário, e isso vai te desgastando, vai te cansando, vai te estressando ao ponto que você corre o risco de perder a tua bênção por causa de uma pessoa que não é ensinável, por causa de uma pessoa que ela não quer aprender, ela não quer entender, ela até compreende, né? Ela até entende, mas ela não compreende. Você consegue me entender? A pessoa até entende o que você está dizendo, mas ela não compreende porque ela não quer colocar na prática. Então, um dos tipos de pessoas que você deve evitar são pessoas que não são ensináveis. Em outras palavras, pessoas teimosas, pessoas obstinadas que você tenta ajudar e a pessoa não quer. Não adianta, ela é teimosa.
Minha amiga, não é por aqui, não, porque não sei o que, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque é desse jeito, e não adianta ficar me falando, porque eu já aprendi, a minha idade diz que é assim, 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 a vida nos ensina. E eu até fiz uma postagem dizendo, nós amadurecemos com os danos, e não com os anos. Tem pessoas que têm anos, né, que têm muitos anos de vida, mas não tem o amadurecimento. Porque os danos da vida não ensinou. Nós aprendemos com os danos e não com os anos. E aí é que nem o Jackson Machado escreveu, a pessoa se torna o verdadeiro cabeça de bagre. Por quê? Porque a pessoa vive dando cabeçada na vida, porque não é ensinável. Nós precisamos nos tornar ensináveis para que Deus venha trabalhar em nossas vidas. Enquanto Pedro não foi ensinável, Pedro só quebrou a cara. Quando Pedro aceitou os ensinamentos de Jesus, a vida de Pedro mudou. Nós precisamos nos tornar ensináveis na presença de Deus. Esse é o 7º tópico. Marca aí o 8º. Vamos para cima, vamos lá. Vai compartilhando, chamando a todos aí. O 8º. Qual é o 8º tipo de pessoas que nós devemos evitar nessa vida, se nós queremos progredir e ter êxito na presença de Deus? Pessoas para frente. É isso mesmo. Pessoas para frente. Você conhece pessoas para frente? Conhece? Eu gostaria de saber de você. Você conhece pessoas que são para frente? Ou você nunca se deparou com pessoas para frente? Pastor, o que é uma pessoa que é para frente? Como identificar uma pessoa que é para frente? Pessoas que são para frente são pessoas intrometidas. Pessoas intrometidas. Esses são... Conhece a Márcia Mendes, conhece um monte. O Nilton Souza também conhece. Olha só. Muitas, a Josiane Cordeiro também, a Ide Alves escreveu ali. Conhece pessoas que estão para frente? O que é uma pessoa para frente? Pessoa para frente é pessoa intrometida. Pessoa intrometida. Ela não tem nada a ver com a conversa, mas ela sempre está se intrometendo na vida alheia. Sempre está se intrometendo em conversa alheia. Sempre está se entretando em brigas alheias, em problemas alheios. A pessoa que é para frente é o verdadeiro BO na face dessa terra. O verdadeiro boletim de ocorrência. Gente para frente. Sabe aquelas pessoas para frente que empina, estufa o peito, empina o nariz e sai achando que sabe de tudo, que é o dono da razão e que em todos os atritos e conflitos e problemas essa pessoa está envolvida. Será que você não tem na tua família, na tua parentela, na tua vizinhança uma pessoa assim, que em todos os atritos que tem lá no meio da família está ele e ela intrometido? Todas as fofocas, todas as brigas, todas as intrigas que acontecem lá no meio da parentela, é ela que está no meio encabeçando e tomando conta do ambiente conflitoso. Você está entendendo? Lá no teu trabalho da mesma forma. Está tendo um problema lá no departamento, aquela pessoa que é para frente, ela tira a conversa daqui do departamento que trabalha e leva lá para a chefia, na frente até do próprio encarregado. Ela é uma pessoa para frente. Ela quer estar na frente de tudo. Na igreja, se é na igreja, é aquele tipo de obreiro ou de obreira que o culto está acontecendo e ele está desfilando pelos corredores para lá e para cá. E corre levar um bilhetinho lá para o pastor no altar. E sai de lá e vai no bebedouro buscar água. E vai daqui e corre no banheiro. É aquele verdadeiro zigue-zague. É aquela pessoa para frente que custa o que custar quer se aparecer no cenário. Pessoas para frente é assim, no período do congresso que está tendo, é ela que cascavela pelo corredor central da igreja, para lá e para cá, né? É ela que faz pose para tirar foto, né? Chega lá diante de todo mundo, no corredor central, fazendo pose para tirar foto, e sobe lá no altar e faz pose, e vira de lado, isso aqui. São pessoas que querem estar em evidência, que querem se aparecer. Na festa da família, né? Quando está todo mundo reunido, aquela coisa toda, está 5, 6 homens sentados lá na conversa entre homens. Olha ela chegando no meio e entrando no meio da conversa dos homens. Mas o que ela está fazendo lá no meio da conversa dos homens? Ela está lá. É a reunião da parentela, está os parentes reunidos.
Está 5, 6 homens sentados lá fora, batendo papo e contando os causos deles. Olha ela entrando no meio dos homens, puxando uma cadeira para bater papo junto com eles. As mulheres estão todas lá na cozinha preparando o almoço, mas ela está no meio dos homens, batendo papo e dando gargalhada alta. Você consegue entender? Está todas as mulheres da cozinha. Olha ele entrando lá na cozinha, sendo um engraçadinho. Olha o engraçadinho. Os homens estão todos lá fora, mas o engraçadinho está entrando na cozinha para contar causa para as mulheres que estão preparando o almoço. Olha o engraçadinho da família. Aí está ele, sendo engraçadinho. Ninguém está achando graça das brincadeiras bestas dele, mas ele é o engraçadinho. Como diz a Thelma Assis, é o enxerido, né? É o enxerido, o intrometido, o abiúdo, que gosta de estar em evidência. Esse tipo de gente é os verdadeiros para frente, as verdadeiras para frente. E esse tipo de gente tem que ser evitado na nossa vida. Tem que ser evitado na nossa história. Por quê? Porque essas pessoas, elas pagam para passar vergonha. Essas pessoas, elas pagam a prestação, se for possível, para passar vergonha. Pessoas para frente, intrometido, enxerido. Tá alguém lá conversando. Desde pequeno, os nossos pais nos ensinaram a não nos tornarmos enxeridos, a não sermos para frente, a não sermos intrometidos. Como que eles nos ensinou? Quando chegar alguém aqui em casa, não entra na conversa de quem é mais velho. Não entra na conversa de quem é mais velho. Está conversando o pai com um amigo dele que veio visitar a família, não passe pelo meio. Todos esses ensinamentos os nossos pais nos deram. Mas o enxerido, né? O abiúdo, aquele que simplesmente é para frente, esse tipo de gente, eles gostam de se intrometer. Você não conhece pessoas assim? Fala a verdade. Você não conhece pessoas assim? Que quando reúne a família, tá lá os homens, lá na frente da casa, lá assando a carne, fazendo alguma coisa. Quando de repente ela sai do meio das mulheres e vai lá pro meio dos homens e se intrometer na conversa. Se intrometer. Ou ele sai lá do meio dos homens e vem para a cozinha se intrometer no meio da conversa das mulheres. O que é isso? São pessoas para frente. Lá no trabalho, ele não é chamado na conversa, mas quer estar lá. Está tendo uma reunião na empresa, é o que mais levanta o dedo para fazer pergunta. Numa reunião de obreiro, é o que mais levanta o dedo para ficar falando da vida de um e da vida de outro, e dando opiniões alheias, opiniões besta. Você consegue entender? Então, você que está me acompanhando, o que é uma pessoa para frente? A pessoa para frente é o enxerido, o intrometido, o abiúdo, né? Aquele um que se atreve aonde não é chamado. E esse tipo de gente, meu pai só dava olhada, diz o José Irineu, desse jeito. Já captava tudo. Era desse jeito. Os nossos pais pegavam tudo só no olho, né? Aí dava aquela rapada de garganta, né? Pronto, já avisou. Depois que a visita foi embora, o chicote estrala, tá? Essa rapada de garganta é o alarme tocando, dizendo que depois que as visitas foi embora, o chicote vai estralar. Um menino enxerido, abiúdo, né? Não é isso? Pessoas para frente tem que ser evitada da nossa vida, porque essas pessoas, além de fazer vergonha, faz a gente passar vergonha também. O que mais, pastor? Marca aí o nono. Anote o nono. Anote o nono. Carmen, mas ninguém nem chegava na sala, era desse jeito. Os antigos nos ensinaram. Depois leva o doutor Correia, Joilson. Os antigos nos ensinaram, e todo mundo que está aqui sabe que os nossos pais nos criou em uma disciplina, em um princípio, que muitos aqui podem dizer, meu pai era muito rígido, minha mãe era muito rígida, meu avô era muito rígido, minha avó era muito rígida, mas graças a Deus que a rigidez deles formou você, que é uma pessoa que tem vergonha, que é uma pessoa de caráter, que é uma pessoa que não entra onde não é chamado, que não é intrometido. Essa é a grande realidade. Nono, marque aí, o nono. Qual é o nono, pastor? O nono: se afaste.
Evite pessoas carnais. É isso mesmo, pessoas carnais. Como assim, pastor? Todo mundo é carnal? Não. Todo mundo é feito de carne e osso, mas não é todo mundo que é carnal. Tem pessoas que vivem no espiritual. Tem pessoas que vivem no espiritual. Nós temos que evitar pessoas carnais. Quem são as pessoas carnais? Esses dias atrás eu trouxe um ensinamento aqui a respeito de 3 classes de pessoas que existem na terra: os naturais, os espirituais e os carnais. Os carnais devem ser evitados. Quem são os carnais? Carnais é aquelas pessoas que chegam para conversar e a conversa dele e a conversa dela só envolve malícia. A conversa dos carnais está embasada na malícia, está embasada nas indiretas, que tem duplo sentido tudo que ele fala. Tudo que o carnal fala tem duplo sentido. Tudo que o carnal fala está embasado na malícia. Tudo que o carnal faz é simplesmente para agradar a sua carne. E com certeza você conhece pessoas assim. Tudo que ele fala, sabe, está embasado em coisas maliciosas, em conversa de duplo sentido, umas brincadeiras que, se você for deixar se levar por esse tipo de gente, acabou. É uma pessoa que ele não tem senso do ridículo. Então, aonde ele chega, pode estar pessoas de idade, pode estar pessoas de qualquer tipo de idade, de qualquer sexo, ele chega com as piadinhas marotas, com as piadinhas sem graça, com as brincadeirinhas que nem ele acha graça delas. Esse tipo de gente são os carnais. São pessoas que, quem sabe, um dia conheceu o evangelho, mas hoje está entregue à carnalidade, e por isso ele fala daquilo que a sua alma está cheia. Pessoas carnais, que as brincadeiras que ele e ela faz é tudo de duplo sentido. As conversas dessas pessoas, tudo tem uma conversa bifurcada, tem dupla interpretação. Ao mesmo tempo que dá para você interpretar que é uma coisa séria, você já interpreta que é alguma coisa que está envolvendo uma zombaria, que está envolvendo sexo pelo meio, que está envolvendo alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que ele e ela está falando. É uma conversa de duplo sentido. As músicas que ele e ela gostam de ouvir são músicas de duplo sentido. É aquele tipo de música que só aponta a depravação, que só mostra orgias e coisas que não prestam. É atitude de pessoas que são carnais. Pessoas carnais. Eu sei que você conhece pessoas assim. Pessoas carnais. Você vai conversar com ela, ela só fala aquilo que não leva a nada. E lugares que dá muito disso, desse tipo de converseiro, é salão de beleza, né? Salão de beleza. Mulher lá está lá fazendo a unha e ela é uma mulher carnal. E a líder daquele salão, ela comanda as demais que está ali, falando horrores, coisas terríveis, que até, como diz, até os anjos arrepiam o cabelo de escutar. E ela está ali comandando as conversas carnais lá dentro. No salão de cabeleireiro está ele está sentado ali, ou ele está cortando o cabelo, mas é ele que comanda as conversas carnais. A conversa dele e dela só envolve carnalidade, só envolve pecado, só envolve coisas que não prestam. Você consegue entender? Ele senta para conversar, senta para ouvir uma música, a música que coloca é só música de duplo sentido. Vai conversar com você, a conversa é sempre aquela conversa leviana, aquela conversa perversa, aquela conversa suja. E aí, pastor, você tem que evitar esse tipo de gente, porque é mais fácil o carnal te arrastar para a carnalidade do que o espiritual te levar para a presença do Espírito. É mais fácil quem está na carne te puxar para a carnalidade do que quem está no Espírito te levar para a espiritualidade. Evite pessoas carnais, pessoas que com conversas
baixa, conversa de baixaria e conversas pesadas. Quem são esses? Os carnais. E no mundo que nós vivemos é o que mais tem. Procure parar para ouvir aí as músicas que toca na tua vizinhança, para você ver o que está tocando. Só não é música de carnalidade, músicas de orgia, música de pecado, de vagabundagem, músicas que não levam ninguém a nada, a não ser as práticas das trevas. Mas o que é isso? A carnalidade está comandando. E se nós não nos policiar, não tomar cuidado, nós acabamos jogando tudo que Deus tem para nós fora. Acabamos jogando tudo que Deus tem para nós no ralo. Observe o que eu estou falando para você. Avalie o que eu estou te dizendo. As músicas, talvez você diga, pastor, eu não escuto música, mas é natural você passar na frente de uma loja, é natural você passar na frente do comércio, é natural você estar na tua casa, na vizinhança, estar tocando e você ou escutar. Observa por 30 segundos e você vai ver que a letra dessas músicas só empurra o ser humano para a carnalidade. Só as batidas, o jeito do toque, isso aqui, o jeito que o povo dança, tudo isso é só para empurrar para a carnalidade. E se você parar para dar atenção a essa gente, você vira um carnal também. Você se transforma numa mulher carnal também. Essa é a grande realidade. Uma verdade é certa que eu vou dizer para você. Hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado as pessoas que você brinca. Porque tem gente que começa brincando contigo e dali a pouco, quando você vai ver, a brincadeira está cheia de marotagem, cheia de malícia, cheia de segundas intenções que não tem nada a ver com o evangelho que nós estamos caminhando e trilhando na presença de Deus. Essa é uma grande realidade. Marca aí, falta mais 3 e nós já vamos orar com todos vocês. O 10º, isso daqui eu acho que você não conhece. Esse tipo de pessoa eu acho que você não conhece, mas mesmo assim eu vou falar, tá? O 10º, anote aí. 10º, qual é o 10º, pastor? Evite estar, evite andar, evite conviver com pessoas mentirosas. É isso mesmo, pessoas mentirosas. Talvez você não conheça, eu acho que você não conhece pessoas mentirosas, né? Conhece pessoas mentirosas? Pessoa que gosta de contar mentira, que gosta de viver na mentira. Você conhece pessoas mentirosas? Hã? Evite pessoas mentirosas. Pessoas mentirosas, meu Deus do céu. Eu acredito que é uma das piores raças que existe. A pessoa que é mentirosa é uma das piores raças que existe. E ela gosta de contar mentira. Ele gosta de contar mentira. A pessoa ama uma mentira, né? Você conhece pessoas mentirosas? Na realidade, a mentira é uma das características principais que mostra quem é o diabo. Uma das características principais do diabo na vida de uma pessoa é a mentira. A mentira é uma característica primordial de Satanás na vida de uma pessoa. É impossível Satanás estar na vida de uma pessoa e essa pessoa não ser mentirosa. Mentira, mentira. Ele mente tanto que até ele acredita na mentira dele. Ela conta tanta mentira que até ela acredita na mentira que ela está contando. Mentira, mentira, mentira. Cuidado com a mentira. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. Se você começar a conviver com a pessoa mentirosa, você tem 99,9% de probabilidade de se transformar em um mentiroso também, em uma mentirosa. Tem aquele provérbio que diz: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Se você anda com mentiroso, é porque você conta e gosta de mentira. Mentira, cada mentira que ele conta que dá até medo. Cada mentira que ela conta que só Deus para ter misericórdia. Cuidado com pessoas mentirosas. Pessoas mentirosas ao seu lado é um perigo. Pessoas mentirosas entrando e saindo em tua casa é um perigo. O mentiroso, ele é capaz de levantar uma acusação, uma calúnia ou qualquer coisa a teu respeito a qualquer momento. É do ofício dele e dela contar mentira. É do ofício da pessoa contar mentira.
Por quê? Porque o mentiroso, a qualquer momento, ele pode inventar uma mentira de você. Ele pode falar que você falou sem você ter falado. Ele pode falar que você fez sem você ter feito. Ele pode dizer que viu alguma coisa acontecer sem ter visto. Ele pode falar que ele estava em tal lugar sem ele nunca ter colocado os pés lá. Ele pode dizer que estava junto, sendo que na realidade ele nunca esteve junto. Então o mentiroso é um pedacinho de Satanás da terra. E você tem que tomar cuidado com pessoas mentirosas. Ah não, pastor, mentiu, mas não mente mais. Quem gosta de mentira, esse vício, só o Espírito Santo para libertar o homem e a mulher. Só Jesus para libertar o homem e a mulher desse espírito da mentira, desse espírito maligno. Você precisa, eu preciso, nós precisamos evitar pessoas que gostam da mentira, pessoas mentirosas, pessoas que gostam de contar mentira, pessoas que gostam de se apoiar na mentira. E digo mais para você algo que eu aprendi há muitos anos atrás, ainda na minha juventude. Apesar de que eu ainda continuo jovem, mas quando eu era mais jovem ainda, eu aprendi algo, que a verdade é mais fácil de ser lembrada. Por isso, a todo custo, fale só a verdade. Custe o que custar, fale só a verdade. Por quê? Porque a verdade é mais fácil de ser lembrada. Eu conto uma mentira para você aqui e agora. Quando é amanhã, eu passo luta para me lembrar a mentira que eu te contei. E aí eu vou ter que exercitar muito a minha mente para inventar uma mentira maior do que essa que eu estou contando aqui agora. Então, se eu conto uma mentira para você aqui agora, daqui uma semana eu vou passar muita luta para me lembrar dessa mentira. E assim vai indo, e assim vai indo, e assim vai indo. Daqui um ano eu não vou lembrar. Daqui 10 anos eu não lembrarei. Mas quem ouviu vai lembrar. Então a verdade não. A verdade, se eu falo ela aqui agora, amanhã eu estou lembrando do que eu falei. Daqui 10 anos eu vou lembrar do que eu falei. Daqui 30 anos eu estou lembrando do que eu falei. Por quê? Porque eu falei a verdade. Então, a verdade é mais fácil de ser lembrada. A verdade é mais fácil de ser memorizada. Ao contrário da mentira, que você tem que se esforçar em dobro para lembrar da mesma. Você que está me acompanhando, a mentira é algo diabólico, algo satânico, algo perverso. Se afaste de gente mentirosa. Cai fora de gente mentirosa. E hoje em dia tem tanta mentira enrustido no meio dos evangélicos, né? Pessoa de Bíblia na mão, mas não passa de um mentiroso, de uma mentirosa. Pessoas que estão por aí, no meio, né? Misturado no meio, mas é mentiroso. Gosta de contar mentira, de contar história, isso e aquilo. Cuidado com a mentira. A mentira pertence a Satanás. A única filha que o diabo tem, a única coisa que Jesus atribuiu ao diabo é a mentira. A mentira pertence a ele. Cai fora de gente mentirosa. Cai fora de pessoas mentirosas. E você vai vencer na vida. 11º, vamos lá? Tá faltando só 2, eu já vou apurar que eu estou atrasado até para um compromisso que era 8h15, hein? Mas vamos lá. 11º, marca aí. 11º. Evite esse tipo de pessoa. Que tipo de pessoa, pastor? Os fofoqueiros. É isso mesmo, os fofoqueiros. Evite os fofoqueiros. Você conhece alguém que é fofoqueiro, fofoqueira? Ah, pastor, eu conheço, mas eu não estou nem aí. O problema é deles, eles vivem lá e eu vivo aqui. Você que pensa. Você que pensa que é simplesmente ele lá e você aqui. A pessoa que é fofoqueira, você pode estar aqui e ele está lá. Que quando pensa que não, volta e meia você está andando pela rua, alguém muda de calçada para não bater de frente contigo. Você diz, mas que estranho. Fulano de tal se dava tão bem comigo. Não saía da minha casa e agora virou a cara para mim.
Lá no teu trabalho, você está lá no teu trabalho, você se dá bem com todo mundo. De repente, o teu encarregado começa a pegar no teu pé. Você diz, mas por que ele está pegando no meu pé? Se eu trabalho certo, se está tudo bem, por que ele está com essa implicância comigo? Sabe por quê? O fofoqueiro trabalha igual o diabo. Trabalha no oculto, trabalha nas escuras, trabalha nas escondidas para prejudicar a sua vida. Você sabia que tem pessoas que parou de falar contigo por causa de fofoca? Você sabia que tem gente que virou a cara para você por causa de fofoca? Você sabia que tem pessoas que hoje vive embirrado, vive irado e irada contra você por causa de fofoca? Amizades verdadeiras que se acabaram por causa de fofoca. Empregos, trabalho que você fazia, que o teu patrão te mandou embora sem motivo nenhum, que até hoje você não sabe porque você foi mandado embora, porque algum fofoqueiro lá no oculto foi lá infernizar a sua vida e deu no que deu. Pessoas fofoqueiras é um inferno na face da terra. Para avaliar nesse momento em que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, crescendo juntos. Para avaliar no Brasil e no mundo afora. Avalia no Brasil e no mundo afora. Quantos namoros, quantos casamentos, quantas amizades, quantas famílias que não estão sendo destruídas nesse momento por causa de fofoca. Quanta gente que não está lá, ó, com a faca na cintura, com uma arma de fogo na cintura, indo em direção a outra pessoa para matar ou para destruir a vida dessa pessoa por causa do quê? De fofoca. Quantos casamentos que nessa semana que se passou não foi, né? Não deram entrada no divórcio e se acabaram em nada por causa de fofoca. Quanta gente que nesse momento não estão pelos bares da vida, bêbado, embriagado, destruído, se matando, se autodestruindo. Por quê? Por causa de fofoca. O namoro se acabou e a pessoa está lá se afundando na bebida. Quanta gente com depressão, com síndrome do pânico, pessoas que tentaram até o suicídio por causa de fofoca. Pessoas que carregam na sua vida um trauma, uma ferida antiga, uma dor antiga desde a sua juventude, da sua adolescência, por causa de uma calúnia, de uma fofoca que foi levantada contra a vida dele e a vida dela, sem ela fazer nada. A pessoa carrega essa culpa por toda a vida dele e por toda a vida dela. Aqui tem pessoas que carregam em si, carregam nos seus ombros uma acusação, uma culpa, que carrega na sua vida uma marca, uma ferida, uma cicatriz que nunca cicatriza. De quê? De alguém que o acusou, de alguém que o apontou, que fez, que armou, que fez toda uma jogatina, uma cilada e acabou com a vida da pessoa. Um dos piores demônios que existe na terra é o espírito da fofoca. Por quê? Porque o espírito da fofoca, ele usa todas essas armas malignas que eu citei anteriormente. O espírito da fofoca usa a mentira. O espírito da fofoca usa a carnalidade. O espírito da fofoca, ele usa, né? Ele é enxerido. Todo fofoqueiro é enxerido. O espírito da fofoca são pessoas que não são ensinadas porque não quer mudar de vida. O fofoqueiro, ele é orgulhoso, ele é ingrato, ele é invejoso, ele é uma pessoa cética, ele é simplesmente uma pessoa que gosta de desencorajar os demais, ele é uma pessoa que gosta de briga. Todo fofoqueiro tem um pedacinho do diabo dentro dele. Meu amigo, a fofoca é uma trevas. Se você tem simpatias, né? Se você esboça simpatia por uma pessoa que é fofoqueira, passe a enxotar esse tipo de gente da tua vida. Passe a manter afastado da porta da tua casa esse tipo de pessoas. Os fofoqueiros vêm para nos atrapalhar. Os fofoqueiros vêm para trazer o inferno contra a nossa vida. Todo fofoqueiro é invejoso. Todo fofoqueiro é trevas. Todo fofoqueiro, eu tenho certeza que a maioria daqueles que estão aqui me acompanhando agora nesse momento já teve experiências
envolvendo o teu nome em fofoca. Como assim, pastor? De pessoas que viraram a cara para você sem explicação. Pessoas que virou a cara para você sem explicação. Estava conversando bem contigo aqui hoje, batendo papo, dando risada hoje. Quando é amanhã, você dá de frente, a pessoa atravessa para o outro lado da rua para nem sequer te cumprimentar. Pessoas que estavam conversando contigo, tudo bem. Quando você vai lá no WhatsApp conferir, você está bloqueado no WhatsApp dela e no WhatsApp dele sem nenhuma explicação. Dá uma conferida. Você já conferiu no teu WhatsApp que tem pessoas que te bloqueou sem motivo nenhum? Pessoas que você estava aqui, de repente bloqueou, aí você para. Você começa a pensar, peraí, deixa eu pensar aqui. O que eu fiz para ela? O que eu fiz para ele me bloquear? Bom, xingar eu não xinguei. Maltratar eu não maltratei. Devendo para ele e para ela eu não estou. O que está acontecendo, será? Deixa eu ir nas minhas redes sociais ver se eu publiquei alguma coisa que atingiu a vida dele e a vida dela. E vai lá, olha, não, mas o que eu publiquei não diz respeito a ele e não diz respeito a ela. Por que essa pessoa me bloqueou? E a pessoa te bloqueia e começa a te tratar com um sentimento de ira, de ódio, de revolta. A pessoa começa a te tratar como se estivesse tratando, sabe, uma pessoa hostil, uma pessoa maligna. Você diz, meu Deus, mas por que essa pessoa está me tratando assim? Fofoca. Fofoca que envolveu o teu nome, a pessoa acatou aquela fofoca e automaticamente você se passa por ruim diante dos olhos dele e dos olhos dela. E o fofoqueiro do outro lado, batendo asinha e dizendo, era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Cuidado com pessoas fofoqueiras. Cuidado com gente fofoqueira. Pessoas fofoqueiras é uma trevas. Não abra a porta da tua casa para essa gente de jeito nenhum. De jeito nenhum. Pastor, mas é parente. Como que eu vou evitar? Não tem... Tudo bem, é parente, mas pelo menos evitar os almoços de domingo você pode. Pelo menos aqueles encontros que acontecem para ficar ali de conversinha, de história, você pode evitar. Cuidado com gente fofoqueira. Gente fofoqueira é as trevas instaladas do seu lado. E aí, pastor, para nós finalizar, marque o 12º. O 12º. Isso aqui talvez nunca aconteceu na sua vida, mas é bom te alertar, porque isso pode acontecer. O 12º. Evite essas pessoas. Quais tipos de pessoas? Pessoas parasitas. É isso mesmo. Pessoas parasitas. Pastor, mas como assim? Pessoas parasitas. Cuidado com as parasitas. Quem são as parasitas? Para você entender uma pessoa parasita, você tem que ir para o mundo dos insetos ou para o mundo das plantas. Você conhece aquelas plantas, aquelas trepadeiras, aquelas parasitas que tá lá, pé de palmeira, né? E aí no tronco dela gruda uma parasita e vai pegando carona, sugando a seiva da palmeira e crescendo, sugando a água da palmeira e crescendo. Você consegue entender? Parasita. O que é uma parasita? Parasita é um carrapato, né? Carrapato é uma parasita. Se instala no pelo do animal e está ali, só sugando. Não soma em nada, não beneficia em nada, mas está ali o carrapato, só sugando. Só sugando e não soma, e não acrescenta e não agrega valor em nada. O que é um parasita como pessoa? Parasita é aqueles que encostam em você, só para te sugar. Só para te sugar. Parasita, pessoas folgadas. Pessoas folgadas que se encostam em você só para sugar. É o verdadeiro sanguessuga. Encosta em um, suga até quando pode. Terminou de sugar ali, encosta em outro, suga até quando pode. Terminou de sugar ali, vai para lá, encosta, suga até quando pode. E fica assim, para lá e para cá, sempre se encostando em alguém para estar sugando. Cuidado com as parasitas. Cuidado com as parasitas.
Existe muito parasita na face dessa terra. Gente que se aproxima de você, não porque gosta de você, não porque te ama, não porque quer o teu bem, se aproxima de você para te sugar. Só para te sugar. A pessoa está ali te sugando, 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 sugando. Quando você não tem mais nada o que oferecer, sai fora, se encosta em outro e lá se encosta falando mal de você aqui. E fulano, lá não vale nada. Lá não vale nada. O dia que eu precisei, me deixou na mão. Depois que te sugou muito tempo, saiu dos teus caminhos, foi sugar outro e ainda sai falando mal de você. Parasita. Parasita, suga as tuas energias, suga a tua vida financeira, suga a tua estrutura espiritual, suga a tua paciência, suga tudo, 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 tudo que puder. E depois sai, vai sugar outro e lá fala mal de você. Te sugou por um ano te sugando. Aí o dia que você falou não, saiu falando mal de você. E lá dá uma de crente. Diz que é crente, mas aquilo lá não tem amor no coração, coisa nenhuma. O coração daquilo lá é puro ódio. O coração daquilo lá é um coração negro, um coração cheio de fel, cheio de amargura. O dia que eu precisei, fui lá pedir uma ajuda, não me ajudou coisa nenhuma. Aquilo lá, Deus me livra. Deus, aquilo lá não tem nada de crente. Aquilo lá não tem nada de Deus. Aquilo lá nem sabe quem é Jesus e se esconde atrás de uma Bíblia. Aquilo lá não sabe quem é Deus, se esconde atrás de uma Bíblia. Quer dizer, sugou por muito tempo. O dia que a pessoa que estava sendo sugada disse para ela ou para ele não, pronto, foi a gota d'água para parasita sair dali e se instalar em outro lugar, sugar outra pessoa e falar mal da onde ele estava parasitando e sugando. Você consegue entender? Você entende? É desse jeito. É assim que funciona o verdadeiro vampiro, o verdadeiro morcego. Você conhece aquela raça de morcego vampiro que se aninha, se emaranha na crina dos cavalos e está ali sugando, sugando, sugando. E de madrugada você vê os cavalos no corre-corre no meio do pasto de madrugada, correndo para lá e para cá, porque eles estão montados sugando. Quando não tem mais condições, aí eles caem fora e vai se instalar em outro animal e sugar. E vive assim, sugando, parasitando na vida dos outros. Esse tipo de gente, meu amigo, bota para correr na tua vida. Escuta o que eu vou te falar. Demorou muito para mim aprender. Demorou muito para mim aprender. Eu precisei de aproximadamente quase 38 para 40 anos da minha vida para me aprender que o sim tem o mesmo peso que o não, que o não tem o mesmo peso que sim. Tem pessoas que você já tem que dizer não de cara. Por quê? Porque são parasitas. Parasitas que vêm, te suga, sabe? E sai ainda falando mal de você. Como que eu sofri na minha vida? Como que eu sofri na minha vida por não ter aprendido falar não para algumas parasitas? Como que eu bati cabeça, que eu penei nessa vida? Quantas madrugadas chorando e me questionando diante de Deus: Senhor, eu te sirvo, eu estou fazendo a tua vontade. Como que o Senhor permite acontecer uma tragédia dessa? Eu ajudei tanto essa pessoa, estendi tanta mão para essa pessoa, e olha o que eu estou recebendo agora. Até o dia que eu aprendi. Minha esposa me alertou e disse: quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para o teu próprio propósito. Abra os olhos, acorda. Acorda, isso é parasita. Precisou de aproximadamente 37 para 38 anos da minha vida para me abrir os olhos. Até o dia que eu ouvi: quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para o teu próximo propósito. E de lá para cá eu aprendi. E quando eu comecei a falar não para muitas parasitas, Deus começou a abrir portas na minha vida. Deus começou a me prosperar. E as parasitas saindo e falando mal. Saindo e falando mal. O que é? Isso não é crente coisa nenhuma. Isso não tem amor no coração.
Isso não é pastor, coisa nenhuma. Está lá com a Bíblia na mão, mas não faz nada por ninguém. Sendo que viveram anos parasitando, viveram muito tempo sugando. Mas quando eu aprendi que o não tem o mesmo valor que o sim, muita coisa mudou. E eu te falo isso para você. Você quer vencer? Passe a falar não para parasitas. Hoje eles vêm, choram, reclamam, pedem, bururu, barará. Você vai lá e ajuda. Depois amanhã, volta de novo. Quando você começa a ver, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e sempre com a mesma conversa, cuidado, isso é parasita, hein? Isso é parasita. Ajudar uma vez, natural. Todo mundo passa dificuldade, todo mundo precisa de ajuda em qualquer área da vida, é natural. Mas a pessoa vai e volta, vai e volta, e sempre a mesma ladainha, sempre a mesma historinha colorida, sempre a mesma conversa para boi dormitar, sempre a mesma conversa. Cuidado, cuidado, que isso é parasita, isso é sanguessuga, isso é o verdadeiro vampiro que está vindo para te sugar e depois ainda vai sair falando mal de você. Está vindo para te sugar e depois ainda vai sair falando mal de você, dizendo que você não presta, dizendo que você não serve a Deus de verdade, dizendo que Jesus não está na tua vida, dizendo que o teu coração é negro, dizendo que você é uma pessoa que não tem alma, falando horrores de você, depois que você ajudou um monte essa parasita. Cuidado, cuidado. Vai e volta, sempre com a mesma ladainha, com a mesma conversa. E aí, minha amiga? Pois é, tá difícil, tá difícil. Se Deus tocar no teu coração, eu aceito. Aquela conversinha mole que você sabe. Ai, Deus proverá. O Senhor é dono do ouro e da prata, Ele proverá. Aquela conversinha mole que você sabe onde a pessoa está querendo chegar. Você sabe onde está querendo chegar. Pois é, eu não recebi ainda, mas o dia que eu receber eu te devolvo. Aquela conversa, você está entendendo? A pessoa está ali para te morder. Ela está ali para te dar uma beliscada. Mas vem com essa conversa, sabe? Jogando um manto negro por cima para tentar te engambelar. Cuidado com parasita. Parasita encosta para sugar. Parasita encosta para tirar o que você tem de bom e depois ainda sai falando mal de você. Essa é a grande realidade. Marcou? Anotou? Escreveu aí esses tópicos? Tá bem marcado? Cuidado com essa gente. Essa gente é perigosa. Perigosa, perigosa. E tem muitos por aí. É na amizade, é na família, é no trabalho. Se você frequenta aí um templo, é dentro do templo aí na igreja, é em todos os lugares. Sempre haverão parasitas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a mais perfeita paz, tanto hoje, amanhã e eternamente, em o nome do Senhor Jesus, para a glória do nosso Deus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu vou concluir com todos vocês com parte de um louvor, parte de uma canção, que isso aqui é bênção de Deus, hein? Eu vou concluir, peço para você mais uma vez compartilhar, deixa Deus te usar, porque com certeza Ele estará fazendo coisas grandes na vida de todos aqueles que compartilharem, em nome de Jesus. Eu vou concluir. Deus abençoe a todos que aqui estão conosco. Isso,